Olá, pessoal. Eu sou o professor Edson Pinto, professor de Língua Portuguesa e Literatura, faço parte do projeto central do Enem e hoje vamos conversar sobre um poema, ou seja, vamos falar do gênero poema, fazendo a leitura, a compreensão e a interpretação para resolver uma questão do Enem que ocorreu em 2018. O gênero poesia se caracteriza por fazer parte dos gêneros artísticos, ou seja, é um texto literário, né? É um gênero literário. E costuma ser construído a partir de versos, né? Os versos, cada linha, né? Do poema, e a composição, a junção desses versos caracterizam-se na formação das estrofes, quer dizer, o poema ele segue uma estrutura formal, né? Versos, as estrofes, apresenta ritmo, né? A metrificação. Só que na modernidade, né? Com a chegada da era moderna, os artistas abandonaram, de certa forma, né, esse formalismo, essa questão rigorosa na construção do poema, rima, métrica, e passaram a utilizar o verso livre. Né? E a poesia, além dessa estrutura formal, é tudo aquilo que nos causa emoção, né, que nos comove, que nos causa a chamada beleza estética. Então, a poesia, ela não está só no poema, na literatura. A poesia está na pintura, está na música, está no teatro, no cinema, enfim, em todas as artes. Por isso, toda comoção, todo sentimento causado por uma obra de arte nos deixa, né, nesse estado de espírito chamado poesia. O poema que nós vamos ler chama-se Quebranto, ok? Vamos dar uma olhada no texto para a gente passar a falar alguma coisa e compreender, né, sobre ele. Quebranto. Às vezes sou policial que me suspeito. Me peço documentos e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes, faço questão de não me ver e, entupido com a visão deles, sinto-me miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo, e me embebedo o dedo que me aponto e denuncio o ponto em que me entrego. Às vezes. Pesado, né? Muito bem. Então, observem a referência, tá? Negroesia, Belo Horizonte, tá? 2007, é um fragmento de um poema, né? Cúcio, o autor. O livro Negroesia, né, traz esses questionamentos sobre a condição, né, africana, sobre a questão do negro, sobre a sua consciência, a sua conscientização do seu espaço social, dentro de questões históricas, questões políticas, né? Muito bem. Então, o poema, a fala, né, do eu lírico, a pessoa que fala, já percebemos que ele é negro, tá? E ele diz o seguinte: às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documento e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Pensem aí, quando há aquelas abordagens pela polícia, né? Quais são as atitudes comuns nesses momentos? Então, ele, né, o eu lírico, se coloca na condição do policial. E quando ele diz, às vezes sou policial que me prendo e me peço documentos. Veja que é a praxe, né, de pedir o documento. E aí ele diz em seguida, e mesmo de posse dos documentos, né, como se tivesse entregue ao policial, que é ele mesmo, me prendo e me dou porrada. Observe que mesmo ele estando na lei, dentro da lei, né, isso não tem sentido, não vale nada, né? Ele é maltratado, porque mesmo de posse deles, às vezes me dou porrada, quer dizer,
não adianta nada. É a forma como ele é tratado, é a forma como a sociedade, né, impõe a violência contra ele enquanto negro. Depois ele diz, às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Olha só que coisa, né? O porteiro, a condição social em que ele se coloca, e ele, sendo porteiro, não se deixa entrar, a não ser pelo lugar que ele acha que é o único que ele tem o direito, que é a porta de serviço, né? Como ele aponta, a não ser pela porta de serviço. Depois diz, às vezes faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles, veja, ele não se enxerga, e entupido com a visão deles, de quem? Da sociedade, né? Da sociedade branca, não é isso? E sinto-me a miséria concebida como um eterno começo. Olha só o sentimento, né, negativo, né, a não aceitação de que ele tem direitos, né, ele se nega a aceitar, aceita, né, a imposição que a sociedade coloca para ele. Em seguida ele diz, fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo. Veja, como se não tivesse saída, né? Ele procura um refúgio, uma fuga, né? E essa fuga é através do álcool, quando diz, e me embebedo, né? Me bebo, me embebedo. O dedo que me aponto, veja essa ideia de poder, de imposição, né? Aponta para si mesmo e denuncia o ponto em que me entrego, a desistência total, não é isso? Às vezes. Lembre-se que é um fragmento, o poema naturalmente tem outras informações. No entanto, o que a gente pode perceber na fala do eu lírico? É que o poema traduz, na verdade, uma discriminação racial velada, né, que existe no nosso país. Nesse Brasil de origem negra, de origem do índio, de origem do branco, existe sim um racismo, não é, escondido. E ele traz essa realidade. A fala dele expõe essa realidade desse cotidiano, né, desse cotidiano negro, por meio da própria fala do eu lírico. O que é que a gente percebe? O olhar que a sociedade branca, né, impõe sobre ele enquanto negro. Lembra que ele está falando, né, na pessoa, mas na verdade é o sentimento da coletividade. Então, o poema, na verdade, é uma denúncia contra esse preconceito velado que existe na sociedade brasileira, né? O título, olha só, quebranto, a palavra quebranto, né? Quer dizer, ele está abatido, né? Ele está rendido, ele não se enxerga, ele não se aceita, não é? Então, estar quebrado, estar rendido, né? Estar abatido é a condição em que ele se encontra diante da situação que a sociedade, como a sociedade o vê, né? Então o poema é uma crítica contra o racismo e ele mostra, né, que no discurso, nesse discurso racista que ele assimila esse racismo, sendo negro, não é? Quando ele é policial que prende, né, a si mesmo, então já foi assimilado por ele enquanto negro. Quer dizer, ele já não consegue reconhecer, ele não reconhece os seus valores, o seu valor, né, como ser humano. Ele é incapaz de exaltar os valores que tem. Ele vê apenas a opressão social vivida naquele momento, não é isso? Então, na verdade, o eu lírico ele internalizou e revela esse sentimento internalizado que é exatamente a própria voz do opressor. Ele se coloca como o opressor o vê, por isso ele se prende, né? Por isso ele só se deixa entrar pela porta de serviço, por isso ele foge, né? Por isso ele desiste, não é? Então é uma clara colocação do eu lírico sobre a condição do negro numa sociedade que exclui, que vê, né, como alguém
menor, pelo preconceito, pela violência, né? Que são fatos históricos que a gente vem vendo durante a história e, infelizmente, está presente na sociedade. Resolveremos agora as questões. Vamos lá. A questão diz o seguinte: na literatura de temática negra, produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico, ou seja, essa vivência de preconceito e violência que é histórica, como é que ela se mostra na fala do eu lírico? Letra A. Incorpora seletivamente o discurso do seu opressor? Ele incorpora o discurso daquele que o oprime? Vamos ver. Letra B. Submete-se à discriminação como meio de fortalecimento, quer dizer, por ser discriminado, ele se fortalece? É isso que o lírico está falando? Eu acho que não. Letra C. Engaja-se na denúncia do passado, de opressão e injustiças. Acabamos de ver que ele se entrega, ele desiste, ele foge, não é? Então ele não há engajamento nenhum. O poema é um poema engajado, mas a fala do eu lírico, não. É fuga, né? É de desistência. Letra D. Sofre uma perda de identidade e de noção de pertencimento. Olha, a letra D, dentro de um contexto, é muito próxima, né, daquilo que a gente está lendo no texto, mas não é ainda essa a questão. Letra E. Acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária, de uma sociedade igual? De jeito nenhum, né? Então, a nossa questão aqui, o gabarito oficial da prova de 2018, que traz o tema do racismo, né? Do racismo impregnado na sociedade brasileira, é a letra A, que diz: incorpora, ele, o eu lírico, incorpora seletivamente o discurso do seu opressor, né? Ele é o policial que se prende. Então, ele se coloca como sendo aquele que o oprime. Ok? Um abraço, não ao preconceito e até a próxima aula.